Secretário Estadual de Transporte anuncia BRT intermunicipal. Projetos de iniciativa popular vão receber assinaturas pela internet. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. O secretário estadual de Transportes, Carlos Osório, apresentou o projeto para expandir o BRT por toda a região metropolitana do estado. O trecho Niterói-Manilha deve ser o primeiro inaugurado. A apresentação foi no plenário da Alerj, em evento promovido pelo Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. O BRT hoje tem 97 quilômetros de extensão, divididos em dois corredores, o Transoeste e o Transcarioca, e atende a 600 mil passageiros por dia. A previsão é que em 2017 sejam inaugurados outros dois corredores, atendendo assim quase 2 milhões de passageiros por dia. Daniela Facini, diretora de operações do WRI Cidades Sustentáveis, apresentou uma pesquisa que mostra a satisfação dos usuários do BRT. As pessoas estão se sentindo mais valorizadas, a qualidade de vida aumentando, sentem que o sistema tem mais rapidez, confiabilidade, melhorou o acesso ao sistema, acesso dentro dos terminais, acesso às estações, e isso se reflete nas notas da pesquisa, que nós estamos satisfeitos com o resultado. Claro que nenhum sistema nasce pronto, existe um período de adaptação dos sistemas, mas que já aumentou muito, já melhorou, e a percepção melhorou bastante de um ano para cá. Então estamos bem contentes com o resultado e é uma melhoria contínua. O secretário estadual de Transporte apresentou projetos que vão expandir o BRT para a região metropolitana do Rio, que concentra cerca de 70% da população do estado. O projeto prevê a construção de novos corredores: Via Light, Rodovia Washington Luiz e Presidente Dutra e a futura Transbaixada, mais 2 no leste fluminense, no trajeto que antes seria da linha 3 do metrô, e na RJ 104, a Niterói-Manilha, que, segundo o secretário, é o projeto mais próximo de sair do papel e faz parte do plano de prioridades do governo do estado. Tratamos de um modal de transporte que é o que mais cresce no mundo, o sistema de BRTs, que temos um caso de sucesso muito importante na cidade do Rio de Janeiro, e agora o estado planeja levar o sistema BRT para o transporte intermunicipal. Nós apresentamos aos deputados os nossos projetos, o BRT do leste metropolitano, que vai ligar Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, fundamental para aquela região do Grande Rio que não tem nenhum meio de transporte de alta capacidade, e evidentemente também os projetos para a Baixada Fluminense. Discutimos e apresentamos o projeto do BRT Transbaixada, o do BRT pela Via Light, e a possibilidade também de utilizarmos esses corredores no eixo da Via Dutra e da Washington Luiz. Para Riley Rodrigues, especialista de investimento do sistema Firjan, o BRT é uma boa opção para integrar o plano de mobilidade da região metropolitana, mas não pode ser a única solução. Ele acha importante que seja feito um reordenamento urbano em toda a região. Ele também destacou a necessidade de se investir em outros modais de grande capacidade, como as barcas. Mobilidade urbana se resolve não apenas com construção de infraestrutura, e muitas vezes você tem que escolher a infraestrutura correta para o território onde vai ser implantada. A melhor solução para a mobilidade é o reordenamento urbano. Significa o quê? Você precisa levar mais opções de emprego para onde as pessoas moram e levar mais gente para morar próximo do emprego. Para solucionar problemas, aproveitar a frente da Bahia para ampliar o serviço de transporte hidroviário. O sistema Firjan fez um estudo que aponta 11 linhas com alta viabilidade na Baía de Guanabara. O BRT é uma excelente solução, mas não é resposta para tudo e não cabe em todo lugar. Como nenhum sistema cabe em todo lugar. Nenhuma resposta serve para tudo. Tem que dar a resposta certa no lugar certo. O deputado Luiz Paulo, que presidiu a audiência, quer saber como vai ser feita a integração entre o BRT e o metrô. Segundo o parlamentar, o passageiro que sair da Zona Oeste de BRT e embarcar no metrô não deverá pagar 2 passagens. Não é justo que o passageiro que venha da Zona Oeste salte do BRT, onde ele já pagou a tarifa do BRT, e vai pegar o metrô e pagar outra tarifa, porque senão vai ser um assalto ao bolso do usuário, a tarifa dele será dobrada. Então tem que ter uma forma de integração e de compensação
para que com o mesmo bilhete ele possa sair do BRT, entrar no metrô e vir, por exemplo, para o centro da cidade. O secretário municipal de transportes, Rafael Pisciani, destacou que não cabe a comparação entre diferentes meios de transporte. Para ele, todos os meios devem estar integrados e funcionar como uma rede para melhor atender a população. O BRT ele é um modal aprovado pelos usuários que já estão utilizando esse sistema de transporte. É desmistificar aquela comparação, aquele questionamento inicial de quando a Prefeitura do Rio iniciou a implementação desses corredores, se o BRT e o metrô, qual é melhor, o que é melhor. Hoje está bem nítido para a população, para os técnicos e para os governos que eles são sistemas complementares que podem construir uma única rede à disposição da população. Hoje nós já temos um dispositivo de integração tarifária, que é o bilhete único carioca, assim como o bilhete único intermunicipal, o que permite o usuário a migrar de um modal para outro modal. E esses modais eles precisam se comunicar, se complementar, preencher a nossa cidade, a nossa região metropolitana, dando aos usuários mais conforto, mais segurança e também menos tempo nesse deslocamento, já que isso é vital para a economia. O projeto de lei que proíbe o uso de carros particulares para transportes de passageiros cadastrados em aplicativos, como o Uber, por exemplo, recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça da Alerj. O projeto do deputado Dionísio Lins, que é polêmico, foi aprovado na comissão. O projeto foi dado pela constitucionalidade com emendas, né? Que pode ser proibido desde que o município não regulamente a matéria, que a capacidade de regulamentar a matéria são dos municípios. Os municípios é que podem dizer se querem ou não querem transporte de passageiros por veículos particulares ou não, que não seja o serviço de táxi e não o Estado. Outro projeto que também teve parecer favorável foi o da deputada Tânia Rodrigues, que obriga os centros de formação de condutores a terem carros adaptados. Já que a gente não tem toda a frota de um ônibus adaptada, o deficiente obrigatoriamente ele tem que dirigir. Ainda tem a despesa de ter que ter um carro adaptado. Mas, na verdade, para ele ser aprovado na prova do Detran, o que é preciso? Ele precisa ter a formação. E a formação está prejudicada a partir do momento que são poucas, muito poucas mesmo, as autoescolas que possuem um veículo adaptado na sua frota. Então, é muito complicado para o deficiente, principalmente no interior do estado, que ele possa tirar a carteira de motorista. A regulamentação da utilização de equipamentos e vestimentas de proteção individual pelos profissionais de saúde também teve parecer favorável. O projeto do deputado Átila Nunes proíbe o uso de uniformes fora do ambiente hospitalar. O prazo de 4 meses dado pelo governo federal para a definição da Base Nacional Curricular é considerado pouco por professores e especialistas. A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa vai sugerir a ampliação desse prazo ao Ministério da Educação. Em setembro, o Ministério da Educação lançou o debate sobre a Base Nacional Comum Curricular. Nele, são estabelecidas diretrizes a cada ano do ensino fundamental e médio, respeitando a diversidade regional. O consenso é trabalhar junto ao Ministério da Educação a importância de um amplo debate sobre o tema. Olha, é fundamental, está se discutindo aí as bases nacionais do currículo comum e entendemos aqui, depois das exposições feitas, que nos parece o calendário não é propício, exíguo, 4 meses para discutir um tema que é extremamente importante para qualquer projeto de política pública de educação. Eu acho que a União tem que respeitar o Pacto Federativo, respeitar o tempo dos estados. Para o deputado Eliomar Coelho, é importante o Legislativo do Estado do Rio de Janeiro contribuir, ouvindo professores, pais e alunos. É uma forma democrática de se tratar de um tema da importância para a vida de todos nós. Um tema importante, inclusive, para o desenvolvimento do país.
Quer dizer, todo mundo fala que a educação é a coisa mais importante e realmente quando se está à frente de funções que pode dar uma contribuição efetiva para as mudanças e transformações que são exigidas pelo mundo contemporâneo aí, então nós temos que responder isto com a altura daquilo que nos cabe, daquilo que é o nosso compromisso. Os professores presentes à sessão extraordinária da Comissão de Educação acreditam que a Base Nacional Comum Curricular deixa margem para que eles sejam responsabilizados quando o desempenho escolar for fraco. A base é construída numa lógica de responsabilização do professor sobre o que não vai bem na educação. Ele está propondo, é o contrário, não é responsabilizar o professor, é uma política de valorização do professor. O professor, ele é o agente da formação ética do cidadão. Então, todos os profissionais e todos os sujeitos da sociedade precisam percebê-lo dessa forma. E não apenas como um objeto de pesquisa acadêmica, ou como um executor de política governamental, ou ainda como alguém que precisa receber um salário não justo para acomodar as contas do Estado ou do governo. Então, quando percebermos esse professor como agente da formação ética, vamos de fato qualificá-lo. Projetos de iniciativa popular que precisam do apoio de pelo menos 0,2% dos eleitores do Estado para serem apresentados na Alerj vão poder receber assinaturas pela internet. A proposta de emenda constitucional dos deputados Jorge Pisciani e Marcelo Freixo foi aprovada nesta terça-feira. Confira agora as votações no plenário. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram um projeto do deputado Dr. Giulianelli que determina que os pacientes sejam sedados para a realização de biópsia para diagnóstico de câncer de próstata na rede pública de saúde. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. A tabela SUS não prevê o pagamento para os hospitais da sedação. Então, muitas vezes, quando não ocorre uma suplementação das prefeituras, esse exame é feito a frio. E são 18 estocadas, 18 espetadas, e que trazem uma dor muito grande para o paciente. E os deputados Jorge Pisciani e Marcelo Freixo querem alterar a Constituição do Estado para ampliar a participação popular na proposição de leis. Com a aprovação da PEC, os projetos de lei de iniciativa popular podem passar a ser apresentados com assinaturas feitas digitalmente. As propostas devem ter assinatura de, no mínimo, 2% do eleitorado do Estado, distribuído em pelo menos 10% dos municípios. O texto foi aprovado por unanimidade e segue para análise do governador. É a primeira Casa Legislativa que aprova um projeto com esse teor. Agora a gente precisa regulamentar com a própria ajuda dessas mídias alternativas, que têm muita experiência com isso, e eu acho que vai ser um grande avanço de participação, fazer com que a sociedade civil organizada, queixosa, reclamante dessa democracia, possa participar, possa não só ficar na reclamação, mas possa apresentar projeto, e sem dúvida alguma isso vai oxigenar as casas legislativas e ampliar a democracia. Foram analisadas as emendas ao texto que cria um programa chamado Recupera Rio de Janeiro, destinado a aumentar a arrecadação do IPVA, inscrito em dívida ativa. O Estado pode fazer uma parceria com o Poder Judiciário para realizar audiências de conciliação para facilitar o pagamento do imposto. O débito pode ser pago à vista ou parcelado, com redução de juros e multa. O projeto dos deputados Luiz Paulo, Lucinha e Zaqueu Teixeira segue para a sanção do governador. A população vai ser beneficiada porque vai ter 100% de anistia, tanto de juro como correção monetária. E que eu pude observar com a população nas ruas que esse projeto é um projeto de grande valia, porque tira as pessoas da lista de devedores e, ao mesmo tempo, aumenta o caixa do Estado, para que a gente possa pagar a folha de pagamento dos funcionários, como também os professores, e dar continuidade, para que o Estado possa continuar funcionando. Outra proposta de emenda à Constituição na pauta altera a idade para a aposentadoria de servidores públicos. A chamada PEC da Bengala permite que a idade para os servidores se aposentarem passe de 70 para 75 anos. O projeto do deputado Luiz Paulo foi aprovado em primeiro turno e retorna ao plenário para nova votação. Se o servidor quiser aposentar aos 70 anos, chama-se a popular expulsória, ele sai. Mas se ele quiser trabalhar até os 75, ele poderá fazê-lo.
após a PEC virar realmente uma emenda constitucional, que ela foi aprovada em primeiro turno. Mas na forma de lei complementar. Quer dizer, o próprio Poder Executivo ou Legislativo editará uma lei complementar, né, que regulamenta essa matéria. Mas é bom para o servidor, é bom para os cofres públicos, porque adia o pagamento da aposentadoria pelo Rio Previdência, que paga os inativos e pensionistas. E em 2016 está previsto o Rio Previdência já gastar 17 bilhões de reais. A folha de ativos é 23 bi. Você vê como se aproxima rapidamente a folha de inativo da folha de ativo. 23 de ativo contra 17 bi de inativo. O deputado Zaqueu Teixeira quer regulamentar o sistema de identificação eletrônica para pagamento de pedágio. O objetivo é facilitar o processo, permitindo que o mesmo aparelho seja utilizado em diferentes praças de pedágio e por mais de um veículo cadastrado. O texto aprovado retorna ao plenário para a segunda discussão. Isso facilita a vida do consumidor, ele vai poder estar em todos os modais com o mesmo tag e as empresas é que têm que se adequar para que possam aceitar todas as formas de utilização desse sistema. Então, é um sistema muito positivo, ou seja, você poder utilizar de forma ampla em todas as rodovias do nosso estado que utiliza a cobrança de pedágio, e permitindo assim que esteja vinculado ao CPF da pessoa, ao veículo cadastrado e proibindo que você possa fazer novas cobranças caso você vá cadastrar um novo veículo ou fazer qualquer tipo de modificação. Já a deputada Lucinha quer estimular o consumo de legumes, verduras e frutas feios ou machucados pelo transporte. A ideia é que os supermercados tenham um local separado chamado Cantinho do Preço Justo para a exposição dos produtos. O texto também prevê desconto no preço desses alimentos. A proposta aprovada precisa passar mais uma vez pelo plenário antes de se tornar lei. Nós estamos aproveitando esses alimentos que têm o mesmo poder nutricional e através do Cantinho do Bom Preço, que vai ser feito através da rede de supermercados, onde terão gôndolas, né, com essas verduras, com esses legumes, que vão ser comercializados 30% do valor inferior. Com isso, eu tenho certeza que a população irá economizar e irá comprar todos esses alimentos que estão em perfeitas condições. O Estado pode ter um programa de recuperação dos recursos inscritos em dívida ativa, resultado do não pagamento da taxa de incêndio. O projeto dos deputados Luiz Paulo e Lucinha segue os mesmos moldes do programa de recuperação das dívidas de IPVA. A ideia é isentar os devedores de pagamento de juros e multas para o pagamento à vista ou parcelado. A matéria aprovada retorna ao plenário para nova votação. Se você está devendo a taxa de incêndio, você vai ter 100% de abatimento de multas e juros. Aí sobrou o principal. O principal você parcela em 12 vezes e paga, estando na dívida ativa ou não. Então é uma forma bastante suave de você se livrar da dívida, né, que macula seu nome no crédito, e até porque a dívida ativa depois confisca alguma coisa sua, mas também é importante porque aumenta um pouquinho a receita do Estado. O Jornal da Alerj fica por aqui. Confira nossa programação pelo site e pelas redes sociais. Até amanhã. TV Alerj, o canal do povo fluminense.